Ela enfrentou monstros espaciais, mergulhou em dramas intensos e foi referência de mulher forte nos cinemas e desafiou os padrões de Hollywood. Mas por trás da imagem poderosa de Ripley, havia segredos, desafios e decisões que quase mudaram tudo. Você pode até conhecer Sigourney Weaver como a icônica Ripley de Alien, mas o que você talvez não saiba é que por trás dessa mulher durona do cinema existem histórias fascinantes, escolhas de carreira ousadas, tensões com o estúdio e até episódios polêmicos que quase custaram a sua posição como uma das maiores atrizes de Hollywood. Ei! Presta atenção aqui porque neste vídeo a gente vai mergulhar fundo na vida, na carreira e nas controvérsias que cercam a mulher que redefiniu o papel da heroína no cinema. Então, vem comigo! E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix e neste momento eu não vou pedir o teu like e nem a tua inscrição. Considere fazer isso somente no fim do vídeo e somente se você gostar do conteúdo. E eu não quero que você dê um like ou se inscreva no canal que você não gostou. Então assista o vídeo até o final. E se tu curtir, aí sim considere dar aquele apoio maroto, fechou? Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Susan Alexandra Weaver, ou como o mundo a conhece, Sigourney Weaver. Ela nasceu em 8 de outubro de 1949, na cidade de Nova York, mais precisamente no estado de Nova York, Estados Unidos. Sigourney veio de uma família bem conectada com os meios de comunicação. Seu pai, Sylvester Weaver, foi executivo da NBC e criador do formato de programas como o Today Show. Sua mãe, Elizabeth English, também era atriz. Mesmo assim, Sigourney não teve caminho fácil. Ela era alta demais, com 1,82 m, o que causava desconforto em diretores que buscavam mulheres delicadas e menores no padrão da época. Mas foi justamente essa estatura, essa imponência e essa diferença que se tornaria sua maior marca anos depois. Antes de brilhar no cinema, ela enfrentou muito preconceito. Durante a juventude, teve dificuldades para ser aceita em papéis dramáticos, inclusive em produções escolares. Chegou a cogitar desistir da carreira artística para seguir carreira acadêmica, mas tudo mudou quando ela ingressou na Yale School of Drama, onde, aliás, teve aulas ao lado de Meryl Streep. Antes de Ellen Ripley surgir em cena, as mulheres em filmes de ficção científica eram quase sempre coadjuvantes, vítimas ou figuras decorativas. Mas, em 1979, com Alien, o oitavo passageiro, Sigourney Weaver quebrou esse paradigma com tanta força que Hollywood nunca mais foi a mesma. E o mais incrível, ela quase não foi escalada para o papel. Sigourney Weaver não era apenas uma atriz em ascensão no fim dos anos 70, ela era uma força que vinha para mudar o jogo. E mudou. Mas você sabia que ela quase desistiu de atuar antes mesmo de fazer seu primeiro grande papel? Quando Ridley Scott começou a montar o elenco de Alien, os produtores queriam um nome mais conhecido. Mas Scott viu algo diferente em Sigourney. Ele viu uma presença intensa, um olhar que misturava fragilidade e força. E foi essa combinação que deu vida a uma das personagens mais icônicas da história do cinema. Te liga aqui. Você sabia que ela gravou a maior parte das cenas com claustrofobia real e problemas com o figurino? Sim, e isso causou alguns conflitos com a equipe técnica. Mas ela resistiu, porque Sigourney é resistência. O sucesso de Alien foi só o começo. Sigourney voltou em Alien, o Resgate, dirigido por James Cameron, e entregou uma atuação tão poderosa que foi indicada ao Oscar, um feito raríssimo para um filme de ficção científica na época. E é aqui que começa uma parte bem interessante da carreira dela. Pouca gente sabe, mas Sigourney teve embates com produtores e diretores por querer que Ripley tivesse profundidade emocional e não fosse apenas uma heroína durona. Ela recusou altos cachês e chegou a bater o pé para não participar da quarta sequência da franquia se não tivesse liberdade artística. E isso, claro, gerou desconforto em estúdios. Ela criou não só uma personagem, mas um símbolo. Ripley se tornou a representação da mulher forte
forte, inteligente, humana e ao mesmo tempo implacável. Você sabia que ela quase se recusou a voltar em Alien 3? E qual foi a razão? Foi um desacordo violento com o roteiro, que incluía matar personagens queridos sem explicação. Sigourney lutou, bateu de frente com os produtores e infelizmente perdeu essa batalha. Mas mesmo assim entregou uma atuação memorável, porque ela acreditava no legado de Ripley. Ao contrário de muitos atores que se acomodam em papéis semelhantes, Sigourney sempre ousou. Ela foi uma executiva fria e impiedosa em Uma Secretária de Futuro, uma guardiã dos portões do inferno com os caça-fantasmas. Ela nunca se limitou, e isso gerou ressentimento em Hollywood. Alguns diretores a consideravam difícil. Mas sabe qual é a verdade? Sigourney sempre exigiu respeito, exigia bons roteiros, não acreditava ser apenas a mulher do filme. E isso teve um custo. James Cameron e Sigourney têm uma relação longa e intensa, mas em Avatar um novo desafio surgiu. Ela interpretou a Dra. Grace, uma personagem que exigia performance em captura de movimento. Mas ela não só aceitou o desafio, como surpreendeu Cameron. E agora vem a parte mais curiosa. Ela está em Avatar: O Caminho das Águas, interpretando uma versão rejuvenescida, quase adolescente. Mas como isso foi feito? Pois bem, essa é a grande magia do cinema. Mas uma coisa é certa, Sigourney continua testando os próprios limites, polêmicas e posicionamentos firmes. Sigourney nunca se calou em relação a causas que considera importantes. Ela já criticou publicamente a forma como Hollywood trata atrizes com mais de 50 anos. Já se recusou a participar de filmes em que o roteiro sexualizava personagens femininas sem propósito. E principalmente, já bateu de frente com estúdios gigantes em defesa de sua visão artística. Um dos momentos mais tensos aconteceu nos bastidores de Alien: A Ressurreição. O estúdio queria um filme de ação mais leve, com toques de humor. Sigourney detestou o roteiro, considerando-o vazio, mas aceitou por respeito aos fãs. E o que aconteceu depois? O filme foi massacrado pela crítica. Ela nunca mais voltou à franquia, e até hoje evita comentar sobre ele. Durante as gravações de Avatar, ela se desentendeu com parte da equipe técnica, por exigir condições ambientais mais sustentáveis nos filmes. Ela também criticou abertamente o sexismo em Hollywood, mesmo quando isso a colocava em posição delicada, com os chefões da indústria. E não podemos esquecer que ela recusou participar de grandes blockbusters por não concordar com o roteiro ou por acreditar que o papel reforçava estereótipos femininos. Teve quem dissesse que ela estava se sabotando, mas no fim, ela provou que estava apenas protegendo sua integridade. Sigourney não é só a Ripley. Ela deu um show em Os Caça-Fantasmas, Nas Montanhas dos Gorilas, Copycat, A Morte e a Donzela, O Ano em que Vivemos em Perigo, Avatar, e até em animações como Wall-E e Procurando Dory, onde foi a narradora da vida marinha. Ela transita com naturalidade entre ação, drama, comédia e suspense. Isso é algo raro, ainda mais nos anos 80 e 90. Apesar disso, Sigourney se reinventou e continua sendo uma figura requisitada em eventos e premiações. Vida pessoal. Sigourney é conhecida por manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Casada desde 1984 com o cineasta Jim Simpson, o casal teve uma filha, Charlotte. Ela nunca foi de frequentar tabloides, nunca buscou escândalos e, segundo amigos próximos, preza por uma vida simples e focada em valores familiares. Mas o mais curioso é que, mesmo com tamanha fama, ela nunca se sentiu uma estrela de verdade. Em entrevistas já disse que seu trabalho é fazer arte, não alimentar o ego. Prêmios e reconhecimento. Mesmo com uma carreira cheia de aclamações, Sigourney nunca venceu um Oscar, e isso é um absurdo por si só. Na real, foram 3 indicações. A primeira foi por Alien de 1986. As outras 2 foram em 1988, pelos filmes Nas Montanhas dos Gorilas e Uma Secretária de Futuro. E, pasmem, ela não conseguiu nenhuma estatueta. Isso faz sentido para vocês? Deixe aqui embaixo a opinião de vocês. Hollywood premiou performances masculinas em filmes muito inferiores, mas quando uma mulher entrega uma atuação visceral em um gênero pouco prestigiado, como a ficção científica ou o terror, ela é simplesmente esquecida. Esse é um debate que Sigourney ajudou a levantar e que continua atual até hoje. Ela ganhou Globos de Ouro, BAFTAs e diversos prêmios de crítica, mas o Oscar que é bom
ficou só na vontade. Sigourney Weaver é mais do que uma atriz. Ela é um símbolo de resiliência. Uma mulher que enfrentou críticas, padrões, estereótipos e venceu todos. Mesmo quando a indústria quis silenciá-la. Mesmo quando os críticos tentaram rebaixá-la. Mesmo quando ela foi ignorada por premiações. Ela não precisava provar nada, mas provou tudo. Poucas atrizes influenciaram tanto o cinema como ela. Sigourney abriu portas para que mulheres pudessem ser protagonistas em filmes de ação, numa época em que isso simplesmente não existia. Ela ajudou a redefinir o conceito de heroísmo feminino. Foi uma das primeiras a negociar salários iguais aos dos colegas homens e nunca baixou a cabeça diante da pressão. Hoje, com mais de 70 anos, ela continua ativa, poderosa e inspiradora, e não pensa em parar. Seu trabalho em Avatar, O Caminho das Águas de 2022 mostra que ainda há muito a ser contado. E talvez seu papel mais importante ainda esteja por vir. E se você acha que ela vai ficar apenas em papéis secundários, pode esquecer. Sigourney já deixou claro, só aceita papéis que desafiem sua inteligência. E já que vocês me aguentaram até aqui, se vocês clicarem aqui, vocês vão assistir ao vídeo que eu fiz sobre o gigantesco Arnold Schwarzenegger. E nesse aqui vocês vão curtir a queridíssima Shirley Temple. Me dá essa moral e fica um pouquinho mais comigo. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!